O São Paulo está em Córdoba, na Argentina, para amanhã enfrentar o Talheres. E o André Hernan, nosso repórter, tem a companhia do Thiago Volpi. Bem-vindo, Thiago. Bem-vindo, Xará. É contigo. Tudo bem? Abraço para vocês aí no Seleção Sport TV. Estou bem acompanhado aqui do goleiro do São Paulo, Thiago Volpi. Thiago, que estava me explicando aqui antes da gente entrar no ar, teve uma pequena participaçãozinha em Libertadores, quando passou pelo Fluminense, né? Foi uma transição, agora uma estreia, vamos dizer assim, na competição. Thiago, como é que é para você que ficou tanto tempo lá no México, teve passagens vitoriosas lá no Querétaro, chegou para esse projeto do São Paulo, para assumir a camisa 1 do São Paulo e estreando numa Libertadores da América, que é o campeonato que todo torcedor está botando expectativa. Obrigado por participar com a gente, Thiago. Não, obrigado a vocês, uma boa tarde a todos. Acho que feliz, né? A primeira palavra é feliz, muito motivado, sabendo da grande responsabilidade que a gente tem, mais preparado. Acho que a gente, depois da preparação na Florida Cup, nesses primeiros jogos do Paulista, eu acho que a gente chega num momento bom, chega num nível de confiança bom para enfrentar esse jogo que a gente tem amanhã, sabendo da dificuldade também que vai ser jogar contra o Talheres. É uma equipe que há muito tempo não disputa a Libertadores e com certeza vão querer dificultar muito esse jogo. Sabemos como é o estilo de futebol argentino, então a gente espera um jogo muito complicado, um jogo muito duro, de muita imposição física, mas a gente espera sobressair e poder levar um resultado positivo para São Paulo. São 17 anos, né, que o Talheres não disputa uma Libertadores da América, o adversário do São Paulo de amanhã. Thiago, eu queria que você falasse sobre a questão do desempenho do São Paulo, né? O desempenho do São Paulo, principalmente, criou uma dúvida no jogo do Santos. Era da maneira que você esperava chegar a estrear na Libertadores da América, ainda com algumas dúvidas em relação ao desempenho do São Paulo? Cito o torneio da Flórida também e esse jogo especificamente contra o Santos. Bom, eu costumo dizer que há males que vem para bem, né? Então a gente realmente não teve o melhor jogo que esperava contra o Santos, mas isso também serviu de alerta, serviu como um sinal, queira ou não queira, para o grande desafio que a gente tinha no ano, que é o jogo de amanhã contra o Talheres. A gente conversou que muitas vezes você poderia ter ganhado do Santos, poderia ter ganhado do próprio Guarani, e isso talvez te iludir, você vir jogar com um pensamento diferente no jogo de amanhã. Então acho que isso serviu para a gente deixar a gente num estado de alerta, para deixar a gente focado e saber também que se a gente entrar da mesma forma que a gente entrou no jogo contra o Santos, não vai ser suficiente. Então acho que todos estão com esse mesmo pensamento, todos estão com essa mesma ideia e de já tentar amanhã fazer esse resultado ou encaminhar esse resultado, porque um mau jogo amanhã nos pode complicar muito essa classificação. Em relação à tua posição, o teu desempenho, era algo que você esperava, de repente poderia ser diferente, ou você está satisfeito com esse teu início e esse teu retorno ao futebol brasileiro aqui no São Paulo? Não, acho que a gente sempre quer estar o melhor possível, né? Eu tô muito consciente do que venho fazendo de bom, mas também muito consciente do que posso melhorar. Até porque se eu cheguei aonde eu cheguei hoje, que é poder estar jogando no São Paulo, é porque isso não caiu do céu, não foi de paraquedas que eu caí aqui, e sim por um grande trabalho que eu já tenho feito na minha carreira. Então eu espero a cada dia poder melhorar, a cada dia poder estar ganhando essa confiança e esse respeito de todos. E como eu te falei, muito consciente do que eu tenho feito de bem e muito consciente também da onde eu posso melhorar, e eu espero que amanhã possa ser um jogo completo, um jogo redondo, onde a gente possa ajudar muito a equipe de São Paulo a poder encaminhar essa classificação. André e amigos, o Volpi inteiramente à disposição de vocês aqui. Thiago, bem-vindo novamente, né? Você jogou no Brasil, no São José do Rio Grande do Sul, na Luverdense por empréstimo, no Figueirense, quando você se destacou, foi para o México em 2015 e ficou 3 anos lá. Nesse meio tempo, o Rogério Ceni foi se consolidando ainda mais como o grande goleiro da história de São Paulo, o grande jogador, o grande ídolo da história de São Paulo, parou. E desde que ele parou, não sei se no México você acompanhou,
o São Paulo teve dificuldade, acho que é difícil substituir um cara do tamanho do Rogério Ceni, né? O São Paulo teve dificuldades para firmar um goleiro e faz agora essa aposta em você, uma aposta muito pensada. Quero saber de você se há esse peso de jogar, de ser o cara ainda a ocupar o posto que o maior jogador da história do clube ocupou e que não teve ainda um substituto firme, consolidado. Há esse peso para você? Assim, eu não sei, André, se a palavra seria peso, né? É uma grande responsabilidade e o que a gente tem que entender é que não vai existir outro goleiro igual ao Rogério Ceni. Então, muitas vezes as pessoas querem comparar os goleiros que estão aqui no São Paulo com o Rogério Ceni e chega a ser uma espécie de covardia porque ninguém vai se igualar ao que o Rogério fez aqui no São Paulo. Não é à toa que ele é o mito, então eu encaro como uma grande responsabilidade e não como uma pressão. Eu venho tranquilo, como eu falei agora há pouco, se o São Paulo decidiu optar pela minha contratação é porque eu tenho feito um grande trabalho. Isso não é apenas de botar o olho e dizer, não, eu quero esse goleiro do dia para a noite e fazer essa decisão. Não, é algo estudado. Eu acredito que há uma análise de desempenho, há gente que trabalha no meio, que tem me acompanhado há um grande tempo e sabe das capacidades e sabe aonde eu poderia chegar se eu viesse para o São Paulo. Então eu encaro como uma grande responsabilidade. Me sinto preparado. Se não me sentisse preparado, não teria aceitado o desafio. Até porque, para poder ter vindo para cá, houve até uma negociação onde eu me dispus a falar com as pessoas do Querétaro, a falar com o pessoal de presidência, de donos de clube, para poder deixar eu sair por tamanha identificação que eu tinha dentro do clube. Então, eu encaro com uma grande responsabilidade, trato de não me fazer pressão em mim mesmo por esse fato do Rogério, e sim encarar como uma grande responsabilidade e uma grande oportunidade também de poder mostrar o meu trabalho e poder fazer a minha própria história também. Boa resposta. E aí, falar do jogo um pouquinho, né? Porque o Tajeres está em 12º no Campeonato Argentino e tem 6 meses de bola rolando, porque o calendário argentino contraria o restante da América do Sul. As férias são no meio do ano, embora muitas vezes, como esse ano tem Copa América, é meio confuso. Mas eles mantêm e aí fazem aqueles torneios de verão e tal. Então os caras estão jogados. Isso é um ponto 1. Estão jogados. O Tajeres, se eu estiver enganado, eles podem me corrigir, não sei se eles têm essa informação. Eles têm uma parceria ele tem um dono, tem uma parceria com um time mexicano e tem, nesse momento, praticado um futebol para os argentinos, na visão dos argentinos, de bom nível. O São Paulo, por sua vez, Volpe, tem meio que oscilado nesse começo, fez um bom jogo, o jogo do Mirassol. Tudo bem, a goleada, às vezes, ela esconde uma boa atuação, e domingo venceu, mas foi um jogo de pouca intensidade, eu diria, embora com o time muito mexido. O que vocês têm de informação? Que nível físico que o time pode atingir para equacionar, para equilibrar essa questão física que faz diferença? O que você pode dizer para a gente do estudo do jogo, Vô? Bom, a gente sabe algumas coisas do Tajeres. Como você falou, o Tajeres é uma equipe que tem uma parceria com o Grupo Pachuca no México. Então, o Grupo Pachuca no México é um grupo muito, muito forte, de um poder aquisitivo muito, muito grande. Então, eles têm feito boas contratações, inclusive tem jogadores que eu atuei contra quando estava no mercado mexicano, que hoje estão jogando no Tajeres. Então, é uma equipe muito, muito perigosa, é uma equipe que, por mais que não esteja bem no campeonato argentino, mas é uma equipe também que tem se preparado muito para esse momento que vão viver no dia de amanhã, que é essa volta à Libertadores. Então a gente tem que respeitar, porque é uma equipe que tem qualidade. A gente não pode apenas se basear pela colocação que eles estão no Campeonato Argentino, até porque eles têm essa ambição muito grande também de poder entrar na Libertadores.
E quanto a gente, eu acredito que a gente não pode dar nenhum tipo de desculpa. Amanhã é um jogo onde a gente não pode ter nenhum tipo de pretexto. A gente sabia desde o princípio que depois de 5 jogos do Campeonato Paulista a gente ia ter esse compromisso na Libertadores, então a gente não tem tempo para dar pretextos de parte física. A gente já sabia muito bem que a gente teria que chegar no dia de amanhã e estar 100% preparado. E eu acredito muito no que foi feito durante todo esse trabalho, por mais que talvez os resultados não tenham sido o que a gente esperava, mas a gente está com essa grande confiança de amanhã poder fazer um grande jogo e encaminhar aí essa classificação para a Libertadores. Ô Xará, e quero saber do nosso repórter o que você nos conta do adversário do São Paulo, que eu fiquei curioso aí. O quão perigoso é esse time, meu caro André Hernan, para as pretensões do São Paulo? Como o Volpi falou, tem esse investimento do Pachuca, né, que tem dinheiro, muito dinheiro, e eles investindo aqui também para olhar muito o jogador jovem que tem aqui no Talheres, para poder, de repente, fazer uma ponte, uma negociação com o futebol mexicano. Tem o Palacios, que é o principal jogador ali, um jogador de meio campo muito rápido, um jogador de muita velocidade, tem jovens jogadores, e é um jogador que, inclusive, estava lesionado, mas se recuperou e vai para o jogo. E tem o Guinha Azul, né, Volpi, que é um jogador muito experiente, que é um jogador que é ídolo no Brasil, no Internacional, campeão. Que tipo de diferença faz quando você tem um jogador tão experiente, tão identificado com uma competição do outro lado como o Guinha Azul? Bom, acho que o Guinha Azul ficou campeão. O Guinha Azul, na época do Inter, foi ídolo. Então é um jogador que sabe jogar esse tipo de competição, ele sabe... tem essa malandragem, tem esse corpo, essa caixa para poder jogar Libertadores, né? Mas a gente também não pode desmerecer a nossa equipe, a grande qualidade que tem hoje dentro do São Paulo, jogadores também de muita experiência, e a gente espera, como eu falei, é um jogo que a gente espera muita dificuldade, mas a gente confia muito também na qualidade, nessa vontade de querer ser protagonista que a gente tanto tem conversado nos últimos dias, né? Uma equipe como o São Paulo, com a grandeza que tem que voltar a querer ter essa vontade de ser protagonista. Então a gente vem com esse pensamento, respeitando muito o Talheres, respeitando muito toda a sua tradição também dentro do futebol argentino, mas querendo impor o nosso ritmo, querendo impor essa nossa vontade de ser protagonista e poder conseguir essa classificação. Vou fazer uma pergunta, mas interessante, como o espanhol é um idioma de interpretações e pronúncias diferentes, né? Para nós aqui, que vivemos mais perto da Argentina, o duplo duplo L a gente trata meio que de J, né? Fidjol, Talheres. Eu percebo que o Volpi, que morou no México e soltou um hablar agora há pouco, né? Tem uma mistura, ele trata de Talheres, como é o caso, por exemplo, de determinados países mais ao norte, México, parte da Colômbia, né? Na Espanha mesmo, na região de Valência, o estádio Mestalla, que é com 2 L's, eles falam Mestalla. Divertido, hein? O Chile... Como é que é? Fala, chileno. No Chile também, né? Talheres, né? Se fosse aqui no Uruguai e na Argentina, Tacheres, né? Aliás, isso é bom para você ter essa coisa do castelhano na Libertadores, é importante até para conversar com a arbitragem, né? Exatamente, acho que isso ajuda. E eu acho que é uma questão de cultura, né? A questão do espanhol. Joguei com muitos argentinos e muitos uruguaios também na época que estive no México. E realmente o argentino e o uruguaio eles pronunciam esse duplo L de uma forma diferente, com um som de J. Mas acho que todos os outros territórios que falam a língua do espanhol se usa o duplo L de uma forma diferente.
Mas acho que é bacana essa questão do idioma, de poder estar jogando uma competição onde a maioria dos outros jogadores, árbitros, falam esse idioma, e você poder entender e falar bem. Eu acho que na hora de se expressar isso pode ajudar, pode interferir em uma situação. Ricardinho, Bom, faça uma pergunta em espanhol ou em português, você decide. não tenho esse repertório Você que do pensa. Luiz. Você que pensa. Não, rapidinho pro Volpi o seguinte, é lógico que está início de temporada, o São Paulo ainda requer ajustes na equipe. Eu acho que ainda o Jardine ainda não encontrou a melhor equipe, ou pelo menos a forma melhor de jogar do São Paulo. Até estou falando como rendimento, né? O São Paulo teve 2 jogos no início bons, depois 2 jogos não tão bons, que acabou perdendo. Teve o último que jogou com um segundo time aí, né? Um time que hoje não é considerado titular, venceu. Mas eu quero saber dele o seguinte, a grande competição do São Paulo nesse início, e principalmente falando da torcida do São Paulo, tanto é que até ontem a gente estava acompanhando que quase 25 mil ingressos já tinham sido vendidos para o jogo da volta. É importante, porque o São Paulo voltará a jogar no Morumbi. Muita gente dizendo obra. Na verdade, o Morumbi passou deu um tapa lá, pensando na Copa América e tal, alguns pontos, porque o Morumbi, inclusive, estava bem Abertura cuidado, de né? Copa América é lá, né? A abertura da Copa América é lá. Então, o São Paulo volta a jogar no Morumbi, que é um aliado. O São Paulo é o pagante com a maior média de público da história da Taça Libertadores. Não é pouco, não. É séria a parada do Morumbi com o São Paulo. A torcida do São Paulo, ela tem uma participação e entende que a Libertadores sempre é uma competição importante. O São Paulo já ganhou algumas vezes. E eu quero saber dele justamente isso, essa responsabilidade, né? O peso dessa responsabilidade, se os jogadores do São Paulo, e esse grupo do São Paulo tem jogadores experientes, né? Ele que já jogou fora do país, tem o Hernanes, tem o Diego Souza, o Nenê, enfim, vários jogadores. Eu acho que tem uma característica de grupo interessante para a Libertadores, porque precisa, em determinados momentos, dessa experiência. Essa responsabilidade, né? O que esse grupo, se eles assumem essa responsabilidade, se eles entendem isso, que o torcedor do São Paulo tem essa competição como a mais importante, principalmente nessa primeira fase. Acho que essas 2 primeiras fases, até o São Paulo conseguir chegar à fase de grupos, é extremamente importante conseguir esse primeiro resultado fora. Depois traz para São Paulo para consolidar a classificação, mas ter essa responsabilidade de entender que esse primeiro jogo, esse primeiro resultado é essencial para o time do São Paulo. Com certeza, Ricardinho. A gente tem conversado muito isso praticamente desde quando a gente se apresentou, né? Sobre esse jogo. Sobre que a gente não tem margem de erro para esse jogo contra o Talleres. A gente sabe que muito do que vai acontecer no ano trata-se desse jogo que a gente tem amanhã. Então, uma coisa que todas as pessoas, todos os torcedores podem ter certeza é que a gente sabe muito e tem muita consciência da responsabilidade que esse jogo de amanhã tem. Então, a gente até falou durante as primeiras semanas, quando até mesmo depois da derrota do Santos, depois da derrota do Guarani, que podia estar tudo muito bonitinho, a gente poder estar invicto no Campeonato Paulista, mas se chegasse o jogo de amanhã e a gente não ganhasse, não ia servir de nada. Então, não desrespeitando o Campeonato Paulista, mas a gente falou, infelizmente os resultados no Paulista não foram os que a gente queria no começo da temporada, mas a gente tem que entender também que a nossa responsabilidade maior, ela está no jogo de amanhã. Então tá todo mundo muito ciente dessa responsabilidade, e é algo que a gente vem conversando desde o dia que a gente se apresentou para a pré-temporada. Eu acho que o Talleres e esse jogo da Libertadores está bem presente dentro de cada um desde o dia que a gente se apresentou. Beleza. Ô, André Hernández, eu tô me contendo para não ler essa piadinha infame aqui dos tuiteiros. Estão dizendo para o São Paulo tomar cuidado com o Talleres para não ser garfado aí na Argentina. Não consegui me conter, soltei essa piadinha infame. Abraço para você, para o Thiago, bom jogo, caiu hein? meu retorno aqui, viu, André? Caiu o retorno, ainda bem que você não ouviu minha piada. Abraço para vocês, para os dois, bom jogo amanhã para o Thiago Volpi.
E quando eu perguntei dos goleiros, já faz um tempo que o Rogério parou, e olha só, passaram por lá o Denis, que era o reserva imediato do São Paulo, foi a primeira aposta do São Paulo para substituir o E Rogério. foi quem mais sofreu emocionalmente pela cobrança de substituição. Foi logo em seguida, né? Foi impressionante. E com todo Não respeito segurou ao a onda, hein? Denis, eu estou falando tecnicamente, acho que não estava à altura do desafio de substituir um cara do tamanho do Rogério Ceni. Aí o Rogério Ceni traz o Sidão como técnico, né? Como o Rogério aposta no Sidão, Um cara já pronto, digamos assim, né? que tinha Experiente. feito um bom campeonato no Botafogo, Audax e Botafogo, né? Audax e Botafogo, mas principalmente no Botafogo, né? Na Série A, chamou atenção, fez um bom campeonato. Vieram depois Renan Ribeiro, o Jean, que foi uma aposta boa do São Paulo, parecia ser uma grande aposta, né? Mas Tirando uma o goleiro do aposta pesada Bahia. do ponto de vista financeiro, né? Isso, exatamente. Queria 12 falar milhões. uma aposta significativa, relevante, né? O São Paulo desembolsou e agora traz o Thiago Volpe. Ou seja, o Thiago Volpe é o quinto goleiro que o São Paulo traz no intervalo curto. Muito para goleiro, muito curto. Quinto goleiro, contando o Denis que estava lá, né? O quinto goleiro em que o São Paulo aposta após Rogério Ceni. Não é que para goleiro é muito curto. Nossa tradição dos grandes clubes brasileiros, os goleiros jogam 10 anos. Isso. O Rogério é diferente, jogou quase 20 no São Paulo, 1000 e não sei quantos jogos, recordista. Mas, as bandeiras dos clubes hoje são goleiros. São goleiros. São os goleiros, né? O Fábio Só no o Cruzeiro, o goleiro. Vitor no Galo, o Cássio no Corinthians, Corinthians. por aí vai. Eu acho que a questão do goleiro ela tem um peso importante nesse processo, porque o São Paulo não conseguiu ter um time. Porque se você tem um time capaz de ganhar, de disputar os títulos, a questão do goleiro ia ficar em segundo plano. Então a questão do goleiro sempre veio em primeiro plano. E o Denis foi quem pagou o preço mais caro até nessa cobrança, né? Acho que o Thiago tem competência técnica para ser um goleiro longevo com a camisa do São Paulo. Agora, é importante que o torcedor do São Paulo, eu me lembro, Rizek, eles são mais jovens. Na verdade, só vocês são todos jovens. Então, quando o Pelé parou de jogar, gente, qualquer jogador que aparecer era um novo Pelé. Não existe outro Pelé, jamais existirá. Apareceu o Messi, vai. Né? No mundo, num cenário de milhares e milhares de jogadores. Então, enquanto a torcida do Santos não se despiu daquela coisa de que vai aparecer um novo Pelé, ela não foi feliz. E o próprio Thiago falou isso, né? Mito só tem um. Não existirá outro Estou Rogério. falando que não acertou, mas assim, outros clubes tiveram dificuldades semelhantes. O Palmeiras, quando o Marcos se aposenta, Claro, ele aposta em também quem estava lá. Deola, Bruno. Depois busca o Depois Praz, que ele foi buscar o Praz. Praz, que era um Acertou. goleiro Que experiente. Acertou. foi o conceito do Rogério. Um cara para fazer uma Isso. transição. Só que o Sidão não segurou a onda como o Praz segurou. Exatamente. Eu acho que resultado contribui muito para isso isso. que eu acho. Entendeu? E mais ainda, o resultado contribui, no caso do Rogério, para uma mudança e para ter um novo goleiro, porque o Rogério foi decisivo nas defesas e nos gols. E ganhando, Então, né, então você Ricardinho? tinha o Rogério Ganhando. sendo E ganhando decisivo títulos. em determinadas conquistas, fazendo gols de falta, de pênalti. Ele foi artilheiro do São Paulo em E, Libertadores. não, e defendendo. Foi artilheiro do Você vê São no Paulo. mundial lá contra. Na semifinal ele meteu gol. Entendeu? Ele fez gol e no Mundial ele fez 2, 3 defesas. Que E na última conquista e o do que São ajudou Paulo. o Praz no Palmeiras foi isso também. Ele foi campeão da Copa do Brasil logo em cima. Isso aí. No último pênalti. Batendo no último pênalti, fazendo É verdade. Batendo, isso Agora, faz com que o... Rizek, é sedutora essa discussão que envolve o Rogério e o gol do São Paulo, né? Mas eu acho que nesse momento, eu não sei se vocês quiserem continuar, eu acho que existe algo mais importante em jogo. O São Paulo corre risco com o Tadieres. Muito. A escolha do Jardim é uma escolha que está intrinsecamente ligada ao Raí. E a sequência, né, dele depois E olha, desses se jogos... o São Paulo não conseguir a classificação, não sobra só pro Jardine. O Raí entra nessa linha de tiro também. Então, eu acho que é muito importante esse jogo de amanhã para o São Paulo. Muito. Porque O Raí se colocou nessa linha também, né? Sem dúvida. Eu acho que o Raí, Nessa quando ele semana, escolhe o Jardine... Exatamente. Ele deu uma entrevista Perfeito. recentemente para o Globoesporte.com, falando muito sobre a aposta do São Paulo em cima do Jardine, o quanto gosta do trabalho, da parte tática, o quanto está encaixando. Concordo com você. Mas, ao mesmo tempo também que ele dá essa confiança ao Jardine, ele também tem um pontinho de esperança que o Wagner Mancini, quando veio para ajudar, principalmente o Jardine nesse momento, que também é um respaldo para ele, né? Porque você tem um treinador novo, traz um cara que era, até pouco tempo atrás, treinador. Ele não era diretor. Para fazer essa função, é sinal de que ele viu, eu acho que o Raí viu, que era necessário alguém
mais experiente ali do lado também para ajudar. Agora, Paulo, muito bonito ser campeão da Libertadores por 2 times diferentes. Pouquíssimos conseguiram. Parabéns. Quantos gols você tem em Libertadores? Ai, não... Mais ou menos que 14? Mais. Ah, bom, porque o Rogério tem 14. O Rogério tem 14 gols Não, é absurdo. em Libertadores. Ele é o artilheiro da história do São Paulo em Ô, Libertadores. Isaac, eu acho só que é o seguinte, a última frase, uma das últimas frases do Volpi, acho que é muito interessante a gente interpretar, que a gente sabe que esse resultado desse primeiro jogo, ou dessa fase, ou a nossa continuidade na Libertadores, vai ser um diferencial, vai mudar totalmente o planejamento do ano do São Paulo. Isso é muito importante e é uma realidade. Quando o Luiz fala que esse confronto é difícil e o São Paulo tem que conseguir, por uma série de aspectos, financeiro, técnico, de continuidade de trabalho, essa classificação, os jogadores têm que estar cientes disso. Quando ele fala isso, tem que estar ciente. Porque é um planejamento de um ano. Se o São Paulo cai na Libertadores, nessa pré-Libertadores, na primeira fase, é uma mudança não só de planejamento, é uma mudança de planejamento técnico, financeiro, de astral, de ambiente. De ambiente, de tudo. Então, essa conscientização do jogador é importante nesse momento. Porque muitas vezes o jogador está concentrado no jogo, não. Ele tem que estar no jogo e tudo aquilo que envolve, naquele futuro. Envolve o clube, entendeu? Os objetivos do clube nessa temporada. E é um grupo, o São Paulo, se passar por essa fase e pela próxima, que é Júnior, Barranquilla, e um outro time também, não, são confrontos difíceis. O São Paulo vai para o grupo do Inter. Né, cujo primeiro jogo é contra o Inter. Aliás, o grupo é tranquilinho, né? Inter, São Paulo e River Plate. Tá tranquilo. Básica, assim. Tá fácil. Mas o que dá, esse grupo é um grupo que te dá parâmetro. São 6 jogos espetaculares. Né? Você vai ter casa cheia nos 3 jogos em casa. Você vai disputar. Aí é até possível cair na fase de grupo. Você tem. Compreensível, né? Compreensível. Você tem o atual campeão e tem o Inter, né? Eu vi o atual campeão jogar domingo contra o Vélez, derrotou o Vélez na casa do Vélez. 2-1. Jogando bem o River, jogou muito bem o jogo. Não, o time do River é muito bom. O time do River é muito bom. Esse ano passado, a gente viu o River algumas vezes. Claro que naquele começo, o Flamengo teve nos jogos contra o River o domínio dos 2 jogos. Inclusive no jogo de Buenos Aires, que o Paquetá tomou o amarelo e desfalcou o time, né? Foi o único titular que jogou e... Que o Flamengo podia até forçar para vencer aquela partida, né? Podia sido o primeiro, o emparelhamento era outro. Fez uma série de erros aquele dia, né? Primeiro, quando escolheu poupar o time, o mais poupado era o Paquetá, né? Porque estava pendurado. Aí ele tomou o cartão e não jogou contra o Cruzeiro. Mas não importa, o jogo do Engenhão, que foi com o estádio... Sem torcida. Fechado, sem torcida. O Flamengo dominou o jogo. O Flamengo estava ganhando o jogo 2-1. O rapaz fez um gol do meio do campo e houve 2 pênaltis. Você se lembra do lance do Ré? Sabe qual é a crueldade? Mas o River estava começando, né? A crueldade desse grupo? Você tem um tricampeão, um bicampeão e um tricampeão. Os 3 se veem na obrigação de passar de fase. Os 3 se acham na obrigação de passar de fase. O que não passar vai entrar em crise. Mas um não vai passar. Não vai passar. Um não vai. Mas eu acho que o julgamento tem que ser como não passou, né, Rizek? Exatamente. Pô, empatou no saldo de gols, tá tudo certo, jogou bem, entendeu? Porque seria lindo, né? Mas o São Paulo não chegou lá ainda, hein? Vamos aguardar. Vamos aguardar. A repórter Fabiola Andrade acompanha o Corinthians nesta